Você sabia que o portador de necessidades especiais tem direito a adquirir um veículo novo com isenção de ICMS e de IPI e também não pagar o IPVA nos anos seguintes? Vamos ver nesta aula os requisitos necessários e quais as doenças que são contempladas com esta isenção. Lembrando que a isenção ela é interpretada de forma literal, ou seja, só vai ser concedida se estiver de acordo com a legislação. Membros com deficiência, tem que lembrar o seguinte: em relação aos membros com deformidade congênita ou adquirida, tem que observar o seguinte: às vezes a pessoa tem uma deficiência física, a ausência de um dedo, por exemplo. Só que essa doença, ela não vai atrapalhar com as suas funções. Então, a doença, a física, é necessário que, além de ter essas doenças, que ela impeça você de exercer, de executar as suas funções. Não pode ser deficiência meramente estética. Os membros com deficiência congênita ou adquirida, que podem ser resolvidos com uma palmilha ou ou você mesmo às vezes pode estar usando uma bengala porque você tem um pouco de dificuldade para caminhar. Essas deficiências, elas são consideradas estéticas e estão fora da isenção do ICMS, do IPVA e do IPI. Porém, se você, por exemplo, tem essa mesma deficiência, só que você perdeu a força muscular, ou seja, na hora de você apertar um acelerador, você não poderá fazer do lado direito porque a sua perna direita perdeu a força. Então você vai ter que fazer o uso da perna esquerda. Neste caso, a sua deficiência, que às vezes pode ser a mesma da outra pessoa que não perdeu a força, mas você que perdeu a força, você vai ter direito à isenção. Por quê? Porque aquela sua deficiência dificultou a sua função. Então, neste caso, você vai ter direito à isenção do ICMS, do IPI e também do IPVA. Agora, observe bem, além das doenças previstas na legislação, você tem que observar o seguinte: outro requisito que é importante aqui no Distrito Federal, para concessão de qualquer benefício fiscal, você não pode ter inscrição em dívida ativa. Se você vai comprar um veículo em maio, esse veículo novo, o fato gerador dele ali é na aquisição. Nesta data, você não pode ter inscrição em dívida ativa, porque embora você tenha doença, você vai perder por descumprimento do segundo requisito, qual seja, não tem inscrição em dívida ativa. Então, tem dois momentos em que se observará se você está inscrito ou não em dívida ativa. Na data do fato gerador daquela obrigação, que é o momento onde que nasce a obrigação da pessoa pagar aquele imposto, e também por ocasião da análise pela pessoa que está avaliando se você tem o direito àquele benefício ou não. Então, voltando ao exemplo, se você adquire um veículo em maio de 2020, o que você vai observar? Em maio você não pode estar inscrito em dívida ativa. Se você tiver, mesmo você sendo portador daquela deficiência física, mental ou visual ou autista, que todos eles são contemplados com a isenção, você ainda assim não vai ter direito, porque precisa desse requisito. Tem que observar o IPVA. Já o IPVA, em outra aula eu falei o quê? Que o fato gerador do IPVA é no primeiro dia do exercício. Então, o que quer dizer? Se você compra, por exemplo, um veículo em maio de 2020, você tem que observar a data. Agora, no ano seguinte, mesmo este carro que você compra em maio, embora o fato gerador tenha ocorrido em 1º de janeiro do IPVA, quando você adquire o veículo,
que você vai ter que licenciar aqui no Departamento de Trânsito, ocorre também o fato gerador deste carro novo neste exato momento. Porque o carro usado é todo 1º de janeiro. Porém, se você compra um carro novo, o fato gerador também do IPVA é na hora da data da aquisição daquele veículo. Então, vai observar se tem dívida ativa, tanto para a compra do veículo, do ICMS, quanto para o IPVA. A base de cálculo, neste caso, ela vai observar uma proporcionalidade. Qual é a proporcionalidade? A proporcionalidade é o seguinte: você comprou o carro em maio, então você vai pagar apenas 7/12. Você vai pagar apenas 7/12 do valor daquele veículo. É importante destacar o seguinte: tem um limite para isenção do ICMS na aquisição do veículo. O valor que você terá da isenção é até R$70 mil. Este valor não foi corrigido ainda. Então, para a concessão do ICMS, o veículo tem que custar até R$70 mil. Observe bem, até 2019, para IPVA não tinha limite do valor do veículo. Muitas pessoas entraram com o pedido de isenção de IPVA e não entraram com o pedido de ICMS. Por quê? Porque o valor do carro era superior ao valor de 70 mil. Então, neste caso, ele não seria beneficiário do ICMS, da isenção do ICMS, mas seria beneficiário do IPVA. Só que agora, com a lei número 6466 de 2019, ela foi publicada no final de dezembro de 2019, virou o mesmo teto. O mesmo valor do veículo que é utilizado para a isenção do ICMS, também é utilizado para o IPVA. Ou seja, tanto o ICMS como o IPVA, o limite do carro para se ter direito a este benefício é R$70 mil. Agora observe o seguinte: o IPI, ele é de competência da União. Cada lei cada ente tributante estabelece os seus critérios. Se vocês observarem, a lei do IPI, ele elenca basicamente todas as doenças do ICMS ou do IPVA. Porém, a do ICMS, vocês observando direitinho, vai observar que tem outra doença, tem a ostomia. A ostomia que não tem na legislação do IPI. Então é muito importante observar a legislação de regência daquela isenção, porque embora todas contemplem a isenção para o portador de deficiência física, tem alguns detalhes que são diferentes. Na legislação do IPI não tem limite para o valor do carro. Já aqui no DF já tem o limite de 70 mil. E a partir de 2020 já tem o limite também para o IPVA, que em anos anteriores não tinha. Observe o seguinte: se você tem uma deficiência física que foi adquirida até 5 anos atrás, você também poderá fazer esse pedido. Nada impede, mas já passou, eu já até paguei. Mas se você preenche todos os requisitos no ano 2019, no ano 2018, 2017, você também poderá pedir. Vai ser observada a legislação da época do fato gerador, ou seja, daquele ano que você está pedindo. Caso você tenha direito, porque esse é um reconhecimento de um benefício que o Estado deu para você. Então, neste caso, se você já pagou, porque já se passaram muitos anos, você entrará de novo com um processo de restituição de tributo. É mais ou menos o seguinte: paguei, mas nem precisava pagar, tá entendendo? E você descobriu agora, perdeu de qualquer jeito? Não, você poderá fazer o seu requerimento, será analisado, e caso você preenchia os requisitos daquela época, você será concedido e depois você pede uma restituição daquele imposto que você pagou. E quem é a pessoa que pode entrar a fazer esse pedido? O próprio portador de necessidades especiais
ou um advogado habilitado, ou seja, tem que ter a carteira da OAB. Agora, por quê? O representante também pode entrar com o pedido. Os filhos menores, os filhos que têm curadores, poderão, se tem o curador também pode entrar com o pedido, mas não pode ser qualquer pessoa. Mesmo que você tenha a procuração de um primo, de uma tia, de um despachante, ele não pode, mesmo você fazendo a procuração, ele não pode, ele não é um legitimado para entrar com esse pedido. Ele pode até entrar com o pedido, só que tem que lembrar o seguinte: se for indeferido o seu pedido, terá que entrar com recurso de jurisdição voluntária ao TARF, como eu falei em outra aula aí, quando eu tratei do recurso de jurisdição voluntária. Só que lá em segunda instância, há a necessidade do advogado habilitado, ou o requerimento assinado pelo próprio portador de necessidades especiais ou o seu representante legal, entende? Então não pode ser qualquer pessoa. Outro requisito importante é o seguinte: tem que ter, pelo menos, o deficiente tem que pôr, ou deficiente, ou a família do deficiente, tem que ter renda pelo menos de 5% do valor do veículo que você está adquirindo. 5% ou 25% em patrimônio. O que é o patrimônio todo? É a casa, mesmo que você não tenha aquela renda, mas você tem uma casa, você tem um carro, e já dá isso. Ah, outra coisa, é só um veículo por deficiente. E esse veículo tem que estar em nome do portador de necessidades especiais. Claro, ele pode ter até 3 condutores daquele veículo. Digamos, se o deficiente ele não tem condições de dirigir o carro pela própria deficiência dele, não significa dizer que ele não tenha direito a ter um veículo em seu próprio nome. Ele terá o direito, terá o veículo em seu nome, porém ele pode designar até 3 pessoas para conduzir aquele veículo. Pode ser o pai, a mãe, o tio. Ele vai dizer quem são aqueles 3 condutores que poderão conduzir aquele veículo. Então, repetindo, o veículo tem que estar em nome do portador de necessidades especiais, é um veículo por deficiente e o prazo até 2 anos. Por enquanto, esse prazo, 2 anos. Estão se discutindo em aumentar para 4 anos. Mas hoje o prazo são 2 anos. Você tem que ficar com esse carro 2 anos. Se você transferir antes disso, você terá que pagar os impostos que você deixou de pagar em razão da isenção. Então tem que esperar pelo menos 2 anos. O deficiente mental tem que emitir o laudo tanto por médicos quanto por psicólogo também. E outra coisa, o laudo médico poderá ser emitido pelo Serviço Público de Saúde ou sendo privado que seja credenciado pelo SUS ou por clínicas que também têm esse credenciamento autorizado pelo DETRAN. Então, não é qualquer laudo emitido por um médico, por exemplo, particular que que suprirá esse. Porque na realidade a doença, vai ser analisada a doença por meio do laudo. O laudo é que vai dizer, identificar qual é a sua doença, se tem dificuldade para exercer a função ou alguma incapacidade. Vai ser na hora do deferimento, da análise do deferimento, será observado o que foi descrito naquele laudo. Só que o laudo não pode ser emitido por um profissional, um médico particular. Tem que ser ou emitido por um serviço público de saúde, ou se for privado, que seja credenciado ou contratado, conveniado com o Sistema Único de Saúde, ou por clínica também credenciada pelo DETRAN. Depois disso, preenchido todos esses requisitos, você tem o direito, tanto na aquisição de um veículo novo, é veículo novo. Se o portador de necessidades especiais quiser comprar um veículo usado, ele não vai ter direito a ICMS, mas poderá
fazer o pedido do IPVA, que nada impede, porque para o IPVA são 15 anos, até 15 anos tem que pagar o IPVA, então você poderá, menos de 15 anos, poderá fazer pedido da isenção do IPVA. Então, você comprou um veículo novo, quer comprar um veículo novo, entra com pedido de isenção do ICMS, leva o laudo, preenche, comparece numa agência de atendimento da Receita, com o laudo emitido para o Serviço Público de Saúde ou privado, contratado ou conveniado pelo SUS, e aí você vai ter direito à isenção do ICMS. Lembrando que o portador de necessidades especiais também tem isenção ao IPI e ao IPVA. Aqui no Distrito Federal, eles consideram o mesmo laudo que você apresenta lá na Secretaria da Receita Federal, ele considera aqui no Distrito Federal. Porém, tem que observar o seguinte: se na legislação do IPI contempla outras doenças além das que estão aqui, não significa dizer que, uma vez ganho a isenção do IPI e IPI, significa dizer que está automaticamente ganho a isenção do ICMS e do IPI. Tem que lembrar que o ICMS e o IPVA é de competência dos estados e do Distrito Federal, e o IPI é da competência da União. Então, cada ente tributante é autônomo para dizer as regras, para dizerem as regras em que a isenção será concedida. Observe bem, aqui o limite do veículo aqui no Distrito Federal é 70 mil, porém, para o IPI não tem limite. O IPVA até 2019 não tinha limite. A partir de 2020 já tem o limite de 70 mil. Esse benefício, principalmente o do ICMS, como tem que ser aprovado pelo CONFAZ, que é um órgão que reúne todos os representantes do Estado e mais um representante da União, eles se reúnem para concederem aquele benefício do ICMS. Neste caso, até abril de 2020, já tem um convênio que foi prorrogado, até abril de 2020 está garantido. A partir desta data, os estados, junto com o Distrito Federal, terão que reunir novamente para publicarem, para verificarem se vão prorrogar ou não essa isenção ao portador de necessidades especiais. Somente em relação ao ICMS é que precisa ter essa reunião do CONFAZ para permitir ou não essa concessão desse benefício. Por quê? Porque o ICMS é um imposto de muita representatividade na arrecadação dos estados e do Distrito Federal. Em relação ao IPVA, como é de competência dos estados, cada estado regula a lei e estabelece as condições que entenderem suficientes e necessárias. Esses são os requisitos para que o portador de necessidades especiais entre com seu pedido nas agências de atendimento da Receita e garanta o seu direito de ter seu veículo, que dê acesso a se locomover, que tenha mobilidade. É uma política de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais e que é feita por meio da isenção deste tributo.